eu sou a Bia do Responde Aí e vamos resolver um exercício sobre posição relativa de reta e plano. O enunciado pede para a gente verificar se a reta R e o plano π são perpendiculares. E aí ele dá para a gente a equação vetorial de uma reta R e a equação vetorial de um plano π. Vamos começar organizando esses dados aqui. Então aqui temos os dados do enunciado, só reescrevi, e a gente tem aqui primeiro a equação vetorial da reta. E o que a gente tem quando a gente tem uma equação vetorial da reta? Lembra que esse cara aqui, que não está multiplicando nada, é um ponto que pertence à reta, beleza? Então eu vou chamar esse cara aqui de um ponto R. É um ponto da nossa reta Rzinho. E esse cara aqui, que está sendo multiplicado pelo parâmetro, é o vetor diretor da reta. É um vetor que tem a direção da nossa reta. Eu vou chamar esse vetor aqui, o vetor 1, 1, 3, de R vetor. Agora a equação do plano. Quando a gente tem a equação vetorial do plano, a mesma coisa vai acontecer. É quase a mesma coisa, na verdade. Por quê? Esse cara aqui que está sozinho é um ponto que pertence ao plano, vou chamar de um ponto P. E esses caras aqui, que estão sendo multiplicados por cada um por um parâmetro diferente, vão ser vetores paralelos ao nosso plano, beleza? Esse cara aqui eu vou chamar de vetor V. E esse aqui eu vou chamar de um outro vetor U. E o que é importante a gente perceber aqui? É muito importante a gente ver que esse vetor V, ele não é paralelo a esse vetor U. Um não é múltiplo do outro. Eles só são paralelos ao plano, eles não podem ser paralelos entre si. Tá, agora a gente tem todos esses dados aqui, como é que a gente vai fazer para ver se a reta é perpendicular ao plano? Vamos lembrar o que significa isso. A gente viu lá na teoria que se uma reta R é perpendicular a um plano π, quando o vetor normal do plano, que é esse vetor N aqui, em vermelho, é paralelo ao vetor diretor R da reta. Então aqui tem a reta R, o vetor diretor da reta, como eu falei, tem a direção da reta, e quando o vetor normal for paralelo ao vetor R, então o plano vai ser perpendicular à nossa reta, a reta vai ser perpendicular ao plano. Tá, e como é que a gente vai ver isso? Quando a gente tem o vetor diretor e o vetor normal, a gente vai ter que ter essa relação aqui. O vetor diretor da reta vai ter que ser um múltiplo escalar do vetor normal do plano. Tá, mas na nossa questão, a gente viu lá, pela equação vetorial do plano, a gente só tinha esses dois caras aqui, que eram vetores paralelos ao plano. A gente não tinha vetor normal. Como é que a gente vai fazer então? Então, com esses dois vetores aqui, a gente consegue calcular o vetor normal do plano. Basta a gente lembrar lá do produto vetorial. Por quê? Porque quando a gente tem um produto vetorial entre dois vetores, e esses dois vetores não são paralelos entre si, o produto vetorial entre eles vai dar para a gente um vetor que é normal ao plano formado por esses dois vetores. Então, se eu faço o produto vetorial entre o vetor U e o vetor V que a gente viu lá no passo 1, a gente vai conseguir um vetor normal ao plano, beleza? Então, vamos fazer esse produto vetorial. Lembra como é que faz? Olha só. Eu já vou chamar aqui de N, que vai ser o nosso vetor. O produto vetorial é um determinante. E como é que a gente vai montar esse determinante? A gente vai colocar na primeira linha os vetores unitários em cada uma das direções x, y e z. Então, vou chamar o vetor unitário na direção x de i chapéu. O vetor unitário na direção y eu vou chamar de j chapéu. E na direção z eu vou chamar de k chapéu. Agora, na segunda linha, a gente vai colocar esse primeiro vetor aqui, que é o vetor u, 9, 10, 11. E na segunda linha eu vou colocar o vetor v, que é o 6, 7, 8. E aí a gente vai calcular esse determinante. Como é que a gente pode fazer? A gente pode repetir aqui as duas primeiras colunas. E aí a gente faz aquelas multiplicações na diagonal, lembra? Aqui a gente vai multiplicar o i vetor, o i chapéu, desculpa, pelo 10, pelo 8, a gente vai ficar com 80 i chapéu. Aqui nessa direção, a gente vai ter o j chapéu vezes 11 vezes 6, então a gente vai ficar mais 66 j chapéu. E aqui, 9 vezes 7 vezes o k vetor, a gente vai ter 63 k chapéu. Tá, agora a gente vai fazer o produto na outra diagonal, mas a gente vai ter que inverter os sinais que a gente achar, beleza? Então aqui, por exemplo, a gente vai ter 6 vezes 10 vezes o k chapéu, 60 k chapéu. Mas como a gente tem que trocar, vai ficar menos 60. Aqui, a gente vai ter 7 vezes 11 vezes o i chapéu, vai dar 77 i chapéu, mas aí a gente tem que trocar o sinal menos 77 i chapéu.
E, por último, 8 vezes 9 vezes j chapéu vai ficar mais 72, mas a gente tem que trocar, então vai ficar mais 72j chapéu. Aqui, 8 vezes 9 vezes j chapéu, 72j chapéu. E aqui o sinal negativo, porque a gente tem que trocar o sinal, beleza? Então, quem vai ser o nosso vetor n? Vamos juntar aqui os caras que têm o mesmo vetor. 80 está multiplicando o i aqui, e a gente tem o menos 77 multiplicando o i. Então, a gente vai ter, na verdade, 3 i chapéu. Aqui a gente tem 66j chapéu, e aqui menos 72j chapéu. Então, menos 6j chapéu. E por último, 63k chapéu, menos 60k chapéu, vai dar mais 3k chapéu. Beleza? E aí, lembra que eu falei que esse daqui é o vetor unitário na direção x, esse aqui na direção y e esse aqui na direção z. Então, a gente pode escrever esse vetor aqui numa forma que a gente está mais acostumado, colocando as coordenadas, que vai ser 3 menos 6, 3. Então, a gente achou o vetor normal. Lá no passo 1, a gente tinha o nosso vetor diretor da reta, então agora basta a gente verificar se eles vão ser paralelos, ou seja, se essa relação aqui vai ser válida. Então, no passo 1, a gente viu que o vetor diretor da reta era o 1, 1, 3. Agora, a gente achou esse vetor normal do plano, 3 menos 6, 3. Vamos ver se existe um alfa que satisfaça essa relação aí. Vamos só expandir aqui do lado direito. Do lado esquerdo não vai fazer nada, vai ficar 1, 3 mesmo. Aqui vai ficar 3 alfa menos 6 alfa, vírgula, menos 6 alfa, 3 alfa. E aí vamos igualar a coordenada a coordenada. Primeiro a gente vai ter 3 alfa igual a 1. Então, alfa igual a 1/3. Mas aí a gente vê que a segunda coordenada, a gente tem que 1 é igual a menos 6 alfa. Então, o alfa vai ser menos 1/6. E aí, da última coordenada, a gente tem que 3 é igual a 3 alfa. Então, alfa é igual a 1. Então, olha só, em cada uma dessas... Aqui a gente teria um sistema linear, porque essas três equações, elas teriam que ser satisfeitas ao mesmo tempo, mas isso não aconteceu, né? Em cada uma delas, o alfa teve um valor diferente. Isso não é possível. Então, o sistema é impossível. E o que que acontece? Esse sistema, como ele veio dessa relação aqui, do R ser paralelo ao vetor n, o R não vai ser paralelo ao vetor n. E o que que isso significa? R não é paralelo a n. Então, a nossa reta R e o plano π não vão ser perpendiculares. É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.